Então, boa noite a todos. É uma alegria estar assim, conectados desta forma, porque ela vai além dessa imagem. Ela conecta os nossos corações, os nossos sentimentos. Não apenas uns com os outros, mas com o Cristo. Esse irmão maior, cujo amor infinito nos congrega e nos orienta diariamente. Que ele possa continuar assim, nesses instantes, despertando a nossa consciência, unindo-nos em sentimento para um bom aproveitamento dessa mensagem desta noite, do análise, nos aprofundando, né, um pouco mais de uma das parábolas mais difíceis e mais controversas dada pelo Cristo, né? Deixada e transcrita pelos evangelistas. Então, muitos dos chamados, poucos os escolhidos, nós vamos buscar o sentido oculto da parábola do festim das bodas. E, na verdade, eu tive a tentação de começar lá pelos escolhidos, nas histórias daqueles que já nos deixaram esse caminho, que conseguiram abrir mão da porta larga dos prazeres da vida e adentraram a porta estreita e depois de todas as dificuldades fizeram essa conexão com Cristo, com o Senhor da vida. Essas bodas, porque assim que era interpretado pelos judeus, essa conexão, né? E que deixaram então um testemunho tão bom. Mas antes disso, é preciso que se fale um pouco dessa parábola, porque Jesus usava muito desse recurso, e um recurso fantástico, porque era trazido em cima da realidade daqueles com o qual eles conviviam, e assim, diante daqueles sentimentos e daquelas situações que eles conheciam, ficava muito mais claro para eles a interpretação. Mas antes, então, vamos dar uma revisada um pouquinho daquele momento, para depois adentrarmos nessa parábola do festim das bodas. Os judeus daquela época acreditavam que a nação deveria conquistar todos os povos da terra. Afinal, Deus havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Então, como quase de costume, eles de novo erraram na interpretação, porque eles tomaram a forma e não a essência, acreditando que a dominação desses povos seria de forma material. Então, antes do Cristo, com exceção do povo hebreu, todos os outros eram idólatras, politeístas, né? E poucos dentro desses povos concebiam a ideia da unidade divina. E esses poucos não conseguiam conquistar uma adesão de todos, né? Então, eles ficavam como iniciados e ocultavam seus conhecimentos, de forma que os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Foi eles, né, ou a eles, que Deus transmitiu a sua lei, por intermédio primeiro de Moisés, depois através de Jesus. E era desse pequeno foco de luz que deveria expandir-se por todo o mundo e triunfar sobre o paganismo as ideias de espiritualidade, né? Afinal, Abraão já tinha dito, né, que na sua posteridade espiritual, o povo hebreu, né, representaria assim, de forma tão numerosa esses ensinamentos e esse crescimento, como as estrelas no firmamento. Então, os judeus, embora tivessem repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do curso exterior, né? Como lavar as mãos, as oferendas, tantas vezes narrada pelo Cristo. A nação estava dominada pelos romanos, estava dividida por facções, por seitas. A própria incredulidade das situações vividas no momento havia penetrado nos santuários, nas sinagogas, né? E Jesus apareceu nesse momento para chamar de novo o seu povo ao cumprimento da lei, para abrir-lhes novos horizontes da vida futura. E é importante que a gente veja isso, porque nós hoje, enquanto nação ou quanto planeta, né, o nosso mundo, ele passa por essas
situações de divisões, de facções, de seitas, e de uma incredulidade total em todos os lugares e em todos os segmentos. E Jesus, de novo, nos vem, não como na outrora, com aquele povo num corpo, mas como o Consolador prometido, através da doutrina dos Espíritos, nos direcionar de novo para a conquista da nossa ligação com Ele, né? Fazer as bodas com o Cristo. Porque essa parábola é narrada por Mateus. Ela também é narrada por Lucas, mas Mateus é o que mais conhece a tradição judaica. Ele era um escriba, né? Foi o primeiro que Jesus encontrou e convidou para fazer parte do seu grupo, né? Do messianato. E ele, então, conhecia as tradições, por isso que ele usou essas palavras que aparentemente são tão agressivas, tão fortes, vinda de Jesus, que era só amor. E ele sabia que a conexão com o reino dos céus, com o Criador, era conhecida para eles como umas bodas, né? Era relacionada à alegria de umas bodas. Então, nós vamos ler um pouquinho a parábola para que depois a gente possa ver todos os elementos que aqui estão, tá? Para a gente compreender o que Jesus nos mostra com tudo isso. Bem, capítulo 18, então. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábola, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. Tá? Então, o reino dos céus é Deus, o rei, que convida para as bodas com seu filho Jesus. Tá? Mas os servos que chamaram os convidados tiveram a surpresa de que esse convite foi recusado. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e tomados os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodar com isso, lá se foram para suas casas de campo, outros para os seus negócios, outros pegaram dos servos e os mataram, depois de eles haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ela foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. E a sala das bodas encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse-lhe o rei e a sua gente: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Como eu disse, temos muito que pensar nessa parábola, né? No que ela quer nos dizer. Porque o que nos parece nessa parábola uma ingenuidade fantasiosa e até chocante, né? Que fala de forma violenta em alguns momentos, na verdade, pode muito bem ser interpretada e ser colocada de forma muito atual e muito importante para que a gente possa realmente entender qual é o nosso objetivo e como nós chegaremos a ser os escolhidos. Então,
diante dessa parábola, né, não tem como duvidá-la, porque ninguém admite que possa haver tanta dificuldade para a realização de um banquete, e menos ainda que os convidados possam fazer resistência a ponto de massacrar os enviados pelo dono da casa. Parábolas são alegorias, né? Sem dúvida, mas é preciso buscar o sentido oculto. Jesus inspirava-se nos usos comuns da vida do povo e adaptava as suas parábolas aos costumes, ao caráter desse povo, ao que ele podia aproveitar, porque era a eles que ele se dirigia. Então, a maior parte delas tinha por objetivo atingir as massas com a ideia da vida espiritual. E sem esse sentido, fica muito difícil compreender algumas partes dessa parábola e de algumas outras. Então, nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus com tudo, onde tudo é alegria, felicidade, como uma festa nupcial. E os primeiros convidados para essa festa foram os judeus, o povo judeu. Foi chamado primeiramente para o conhecimento das suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que vinham chamá-los a seguir, né, depois dos primeiros chamados, né, os enviados como profetas vinham chamar para a verdadeira felicidade. Mas nós temos registro dos mais diversos que a maior parte deles não foi ouvida, né? As advertências que eles vieram trazer foram desprezadas. Muitas foram até mesmo massacrados, como o próprio Jesus, né? João Batista, Elias, quantos profetas que vieram antes que não foram ouvidos e foram massacrados, como diz a parábola, né? Como os servos da parábola. Os convidados que se negaram a comparecer ao festim, sob o pretexto de ir para suas casas de campo, seus negócios, são o conjunto das pessoas mundanas que são absorvidas pelas questões terrenas, que mostram-se indiferente às questões espirituais, as relativas às celestiais, né? Então, esses primeiros convidados para o banquete, que repeliram a palavra do Cristo e o sacrificaram, foram aqueles que estiveram lá, os que tiveram com Moisés, que tiveram tantas vezes a oportunidade do convite e que acabaram menosprezando e não aproveitando a oportunidade. Podemos dizer que, possivelmente, nós também estejamos nessas oportunidades em que estiveram antes esses chamados, né? Então, e dessa forma, perdemos, como os judeus naquela época, o fruto que deveriam colher da sua própria iniciativa, né? Por orgulho, por fanatismo, por incredulidade. Como nós ainda estamos distantes de acolher totalmente esse chamado, por vaidade, por orgulho, por tantos outros entraves vindo das nossas próprias imperfeições. Então, são eles, principalmente, que Jesus comparava aos convidados que se recusaram a participar das festas de bodas, né? Mas eu acho importante que a gente faça esse link. Afinal, nós conhecemos a doutrina e o significado da justiça e da perfeição de Deus quando nos dá as oportunidades das reencarnações, dos momentos em que estamos diferentes vezes na carne para aprendermos e para não evoluirmos, né? Então, nós somos eles. E tomara que, desta vez, não deixemos passar o chamado, né? Que tenhamos a mesma atenção que teve Pedro, que a terceira vez que o galo cantou, ele caiu em si. Quantas vezes o galo vai ter que cantar para nós, né? Mas vamos adiante. Em seguida, a parábola esclarece. O rei, vendo isso, mandou convidar todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra deveria ser pregada para todos os povos, pagãos, idólatras, os que aceitassem, seriam admitidos nessa festa, em lugar dos primeiros convidados. Mas não bastava ser convidado.
Não bastava dizer-se cristão para sentar-se a essa mesa e participar desse banquete celestial. Era preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com o traje nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. E aí, então, nós vamos ver que esse traje nupcial é o perispírito. É um processo pelo qual o espírito vai conquistando virtudes. Como disse Emmanuel no livro O Consolador, né? Ele diz que os escolhidos são as almas virtuosas que operaram na vinha e foram eleitos pelos seus próprios esforços, né? Então, nós vamos ver que há critérios para que a gente possa não remendar um pano, como diz em algumas obras, mas para talhar este perispírito com as virtudes conquistadas nessas experiências em que estamos na carne. E também revestido, lógico, com o perispírito, mas pelo corpo. Não. Então, nesse momento, antes de continuarmos neste capítulo, falando sobre a porta estreita e pela porta larga, né, que a gente sabe que o próprio Mateus vai colocar ali no versículo 13 e 14, que a porta estreita é aquela que traz as dificuldades, porque é onde o espírito se reconhece e se recompõe para o novo momento. E fala também no capítulo 23 a 30, né, sobre a porta larga, que é a da perdição, das paixões que são numerosas, né? E essa estrada é mais mal frequentada, né? Mas porque é da porta estreita que sai a salvação do homem. É que ele tem que atravessar, porque ali ele vai provar sobre os esforços sobre si mesmo e vencer as más tendências, e aos poucos ele vai se resignando e completando essa máxima que é reconstruir ou construir as virtudes para construir a veste nupcial e ser escolhido. E nesse momento eu queria lembrar, então, de alguns dos escolhidos, para que a gente pudesse entender o caminho que eles fizeram, porque é isso que está aí colocado nas demais situações que a gente vai ver. Um deles é do jovem altivo, impetuoso, que viveu quase que comitante com Jesus logo após. Era um doutor da lei, chefe do Sinédrio, e que aos poucos começou observando aqueles que se encontravam em torno dessa nova doutrina, dessa nova filosofia, e apesar de ver a beleza e a justiça daquelas situações, daquelas palavras, o seu orgulho não deixava ceder. Não deixou ceder a tal ponto que ele apedrejou os cristãos e entre eles Estevão, aquele que vencera o seu mentor depois. Estevão apedrejado e morto no momento em que ele levava a noiva, que era irmã de Estevão, Abigail, para fazer parte daquele ritual, daquela situação que acontecia naquele momento. Tomada de dor, Abigail reconheceu o irmão. Isso deixou o Saulo de Tarso mais enfurecido com aqueles que lhe afrontavam as verdades que até então ele tinha como soberanas, como justas naquilo em que ele vivia. Mas ele não pôde fazer muita coisa. Relegou no primeiro momento aquela noiva que acabou depois morrendo pela situação e por tudo que ela viveu antes. Mas ele ficou aí brigando com as suas verdades, com as suas certezas, até que no último chamado, ou mais forte, nas portas de Damasco, quando ele foi atrás de Ananias, que tinha convencido Abigail a entrar para esse movimento e a ser da forma como que ela estava, e que para ele era tão diferente,
Lá nas portas de Damasco, ele recebeu uma luz muito forte, caiu do cavalo, literalmente, e também em todos os outros sentidos, e ouviu o Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele entrou para a porta estreita e descobriu que aquela porta larga dos desejos, das paixões, das festas, dos elogios, eram, na verdade, as portas que os levavam à dor, ao desespero e até mesmo a alguns vícios, que depois faziam com que ele se sentisse infeliz. Mas agora ali, depois de passar por toda aquela dor, porque ele foi ao encontro dele, Ananias foi ao encontro deles por comando de Jesus, lhe devolveu a vista. Ele foi viver 2 anos no deserto com Prisca e Áquila, que era um casal que ele andou e trabalhando apenas como o ofício dele, né? Primeiro, que era tecelão, né? Ele não levou os títulos e nem nada, ele passou a se reconstruir, a viver aquilo que ele tinha feito antes, porque ele ouvia daqueles que não o reconheciam as histórias do doutor da lei malvado, aqueles que se achegavam às tendas, né? Depois de tudo isso, ele vem para um trabalho maravilhoso como vaso sagrado da reconstituição do cristianismo naquele momento. E ele vem com tanta força, com tanta vontade e com tanta luz, porque ele era feliz dentro de tudo aquilo que ele passou como Paulo de Tarso, porque havia momento em que ele dizia: não sou mais eu, é o Cristo que vive em mim. Imagine alguém que antes de, né, podia dizer assim: eu ainda tenho muito, porque sou muito mais do que não gostaria de ser. Para chegar àquele momento de uma comunhão total com Cristo, houve uma longa caminhada, mas necessária. E aí alguém vai dizer: ah, mas ele recebeu o chamado de Jesus. Quem é espírita verdadeiro pode dizer que esse Consolador prometido que nos chama todo dia não é Jesus? Que nos chega não daquela forma, mas todos os dias, diante de uma dor, diante de uma palavra, de alguma coisa, e que a gente se encanta no primeiro momento, mas depois esquece. Ou vai lá procurar o benefício da graça, cura a dor, cura a doença, mas depois esquece do caminho verdadeiro que aquilo nos propõe. Então, nós somos, sim, os chamados, não por aquele Jesus, mas pelo Jesus que vive hoje, em todos aqueles que nos chegam diariamente com o chamado: sejamos melhor, sejamos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Tem outra história de outro ser que nos deixou também esse caminho bem direcionado, né? Bem forte, para que a gente possa pensar. Agora um pouco mais perto de nós. Eu estou falando de um Francisco. De um Francisco que nasceu em Assis, numa cidade da Umbria, na Itália Central, em 1182. Esse Francisco se chamava Giovanni Francesco Bernardoni, filho de um rico comerciante de tecidos. Era um jovem muito instruído, conhecia o latim, o francês, línguas, literatura, uma série de privilégios para alguns daquele momento, daquela sociedade. Mas esse jovem estava sempre buscando algo mais. Aqueles prazeres que a vida mostrava não lhe serviam, não lhe faziam feliz. Como a todos nós hoje, se pensarmos profundamente, sempre há um vazio, uma busca, algo que queremos ainda adentrar, além daquilo que a sociedade nos oferece, que as festas, que as viagens e que outras tantas coisas nos trazem. Esse jovem, apesar da sua família e a sua posição, queria algo mais. Mas com 17 anos, ele participou da guerra entre Assis e Perúdia, e foi mantido em cativeiro por 1 ano em Perúdia. E durante esse tempo ele teve uma grave doença. Tá? E essa doença fez com que ele repensasse
A partir daquilo ele voltou depois para Assis, mas começou a viver de outra forma, cuidando de leprosos, restaurando edifícios religiosos em ruínas, né? Porque durante aquele período em que ele esteve no cativeiro, ele teve uma visão de São Damião de Assis, que lhe pedia que restaurasse as igrejas. Mas isso continuou, e ele continuou aquele trabalho e com muito afinco, de renovação, de cuidado com os outros, né? Mas Francisco ainda tinha outra situação, outro chamado mais forte. Porque aí, tempos depois, ele ouviu o próprio Jesus lhe dizer: Francisco, minha casa está desmoronando. Vai e constrói a minha igreja. Como todos os chamados, às vezes têm dificuldade de se entender ao primeiro momento, Francisco também teve essa dificuldade. O que ele fez? Foi lá, vendeu o cavalo, vendeu alguns bens e foi reconstruir as igrejas. Começou pela igrejinha de Porciúncula, que é bem perto da igreja hoje de Assis, na cidade de Assis, e ela estava destruída, até ele entender que a igreja que o Cristo queria que ele reconstruísse não era material. Era aquela que tinha se perdido no poder, na riqueza, e tinha esquecido o seu propósito de amar e de instruir. E aí ele foi fazer aquele caminho, né, no gelo, enfrentando os papas, para poder construir essa ordem franciscana que vem dar outro rumo àqueles da fé. Para mostrar ao mundo que a felicidade não estava naquele poder e naquele dinheiro. Então, esse Francisco também nos deixa esse modelo de como enfrentar a porta estreita, a porta larga, desculpe, e seguir pela porta estreita. Porque um dia ela acaba, um dia se reconstrói, nós construímos o nosso traje nupcial, e aí então vamos estar à disposição, na conexão com o Cristo, nas bodas verdadeiras, com a paz, com a tranquilidade, com a verdadeira felicidade, como eles estiveram. Quem duvida que Francisco foi feliz? Quem duvida que Francisco não amava e não era amado com aqueles animais, com a natureza? Né? Com aquela conexão com Cristo. Mas ainda falando um pouco sobre a porta estreita, que também nós vamos ter aqui nesse mesmo capítulo, né? Em 7, 13 e 14, Mateus vem nos falar dessa porta estreita. E aí ele vem nos dizer que Jesus também, comparando aos costumes daquele tempo, vem mostrar, né, que muitos vão buscar entrar por essa porta. Porque é uma porta que traz realmente, diante do mundo social, mais dificuldades. Mas é a porta do dever, da responsabilidade. E aqueles que virão buscar essa porta, fora de hora, vai acontecer como o pai de família. Quando tiver entrado e fechar a porta, e os de fora começaram a bater, e ele não vai abrir. E ele responderá: não sei de onde sois. E aqueles que estão ali vão dizer: nós somos aqueles que comemos e bebemos em tua presença, a quem ensinastes em praça pública. E ele responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que obrai com iniquidade. Porque não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu, mas aqueles que seguem a vontade do meu Pai. E aí, então, esses que não aproveitaram essa oportunidade, realmente vão ver ranger de dentes, né? Bem como profetizou Abraão, Isaac, Jacob, todos os profetas sobre o reino de Deus.
que alguns ficarão de fora. Tá? E virão todos para esse momento de encontro nas bodas, né? Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do Meio-Dia, de diversos lugares, né? Mas ali nós encontraremos aqueles que foram os últimos e que poderão ser os primeiros. Porque os últimos foram os mesmos que estão agora de novamente. Tá? E esses que, então, renunciaram à porta larga, às paixões, o mal, esses, então, vão conseguir entrar por essa porta estreita. Mas aqueles que não seguirem esses conselhos, que não seguirem esses ensinamentos, vão estar. Por quê? Porque Deus faz privilegiados? Não. Porque Jesus queria nos amedrontar? Também não. Mas simplesmente porque esse é o caminho da evolução. Esse é o caminho pelo qual todos nós estamos sujeitos. Encontrarmos a perfeição e seguirmos essa trajetória. Quanto mais cedo, melhor. E em que momento esse Senhor fecharia a porta? No momento em que estamos vivendo. Porque esse é o estado atual da humanidade terrena. Dominado pelo mal, mas em transformação. Deus é todo justiça e é todo bondade. Ele nos deu diversas oportunidades, mas agora é a hora da colheita. O joio e o trigo serão separados. É claro que essa hora não é hoje, não é amanhã, é os próximos anos, é as próximas décadas, o próximo milênio, em que aqueles que aproveitaram a oportunidade e seguiram por esse caminho, retornarão para esse planeta, para esse orbe, onde encontraremos aqueles de igual sintonia, que também fizeram o seu papel, que fizeram o seu recado, o seu exercício de casa, né? Agora, aqueles que estão perdendo essa oportunidade, que não importa quantas vezes foram chamados, porque foram muitas e muitas e muitas, mas que estão aí a obstruir o caminho daqueles que já se decidiram e que já resolveram a sua vida, não terão mais. Para esses, a porta não se abrirá mais. E é isso que Jesus quer dizer. Mesmo que o que vai acontecer aqui, nesse momento, nessa seleção, de forma mais branda ou mais forte, dependerá de nós. Mas no passado já aconteceram nesses caminhos, né? Em que as disputas, as guerras, destruíram, mataram, extinguiram cidades, né? Países, quanta coisa foi destruída. Mas agora nós estamos diante das últimas destruições. Porque a humanidade agora está definindo o seu papel. A humanidade agora está diante desse último momento. É agora que nós vamos fazer a nossa conexão com Cristo, as nossas bodas, ou nós seremos rejeitados pelo Senhor. Porque o Senhor vai nos dar outra oportunidade. Ele não está deixando aqueles simplesmente por uma vingança, longe disso. Ele está simplesmente dizendo, vocês vão continuar, mas de outra forma. Terá ranger de dentes? Terá. Porque haverão de começar de novo todo um trabalho, toda uma evolução que nos fez chegar até aqui. Então, será um caminho mais difícil? Sim. Muito dolorido. Imaginem nós, lá na pré-história. Imagine nós como os primeiros a se posicionar nesse planeta, né? Diante das feras, sem nada. E o que temos hoje? Então, aqueles que
escolheram a porta larga e que não terão mais tempo para voltar para a porta estreita, para se reconhecer e construir essa conexão, terão que fazer esse caminho de novo. Por isso que Jesus tantas vezes vem nos dizer: construa a vossa casa na rocha. Qual é a nossa casa? Hoje, o espírito está numa casa de carne, mas a nossa casa, ela vai além deste momento aqui. A nossa casa é o próprio espírito, é aquele que vai ter que conquistar essas virtudes e se fazer cada vez melhor, né? Então, nós vamos ver, e ainda seguindo Mateus, buscar a ser esse homem sábio que Jesus nos pede, que constrói a casa na rocha, que daí não importa o que aconteça, se vem, como diz a própria parábola, né? Se a chuva cair, se transbordar os rios, se os ventos soprarem, não tem importância. Por quê? Porque ele está além disso tudo. Nós vivemos um momento em que a gente pode comparar com isso. Tem casas caindo, tem ventania, né? Vendaval, tem muita construção desabando, rios transbordando. Mas aquele que já conhece a sua realidade e que sabe que isso é um momento, que isso faz parte do processo, tem muito mais serenidade, mais tranquilidade, é sensato para rever tudo isso, né? Então, aquele que violar o menor dos meus mandamentos e ensinar os homens continuará pequeno. Também é uma passagem que nos faz ver que, na verdade, esses mandamentos que o Cristo nos trouxe, para que não sejam violados, foram de amor e não de violência. Muito embora ele tenha usado aqueles detalhes, aquelas situações que aquele povo conhecia. E mesmo vivenciando hoje ainda essas situações de violência, de desespero, de brigas, né? De desigualdade, vamos pensar naquele Cristo que pregou o amor e que conseguiu, apesar de todas aquelas dificuldades, viver esse amor sem discriminar ninguém, sem ter que se posicionar diante de um ou de outro, mas que seguiu mostrando o caminho da espiritualidade, o caminho que era muito maior que aqueles que se percebiam assim, a fé no templo, a fé no que faziam. Hoje também nós estamos assim, muitos de nós estamos diante dessa fé. Esta fé ainda vinculada a dogmas, a rituais, muito mais do que calcada naquela certeza do que eu sou, do que eu tenho, do que eu posso construir. E é isso que o Cristo veio dizer. Saia daí. E aqueles judeus que, segundo a parábola, renegaram, não foram todos. Havia os aqueus da vida que deixaram os valores, que deixaram os títulos, que deixaram a profissão para seguir. Então, que nós possamos entendermos que esse Cristo continua a nos chamar. E vamos ouvir esse chamado e segui-lo agora corretamente, né? Para buscar a pureza de coração, a limpeza, né, da nossa alma, para que a gente possa seguir esses ensinamentos. Muito obrigada.